galerinha, estamos aqui para mais uma aula nessa quarentena que nós estamos vivendo e essa aqui é uma forma de tentar diminuir essa distância entre os alunos da escola e o conteúdo, né? Então vamos lá, hoje nossa aula vai ser sobre os grupos sanguíneos. Nós vamos falar especificamente sobre o grupo sanguíneo ABO, certo? Pessoal, as primeiras transfusões sanguíneas, elas aconteceram por volta de 1667. E a primeira tentativa, eles fizeram entre um carneiro, porque eles consideravam que o carneiro tinha um sangue puro, ele não tinha paixões nem desejos. E entre um homem, né? Então, o carneiro passando sangue, transfundindo sangue para esse homem. Após algumas tentativas frustradas, esse homem veio a óbito. Depois, em 1829, eles conseguiram fazer, então, a transfusão entre dois seres humanos. Qual que era a tentativa principal nessa transfusão? Salvar as mulheres, principalmente porque elas morriam de hemorragia durante o parto. Então, a tentativa era para salvar essas mulheres durante o parto, ok? E nós temos um grande nome, né, que é o Landsteiner, que foi ele que trouxe para nós, no início do século, que ele elucidou de forma clara e objetiva por que algumas transfusões davam certo e outras não. Então, vamos entender. Nós temos o tipo sanguíneo A, nós temos o tipo B, tipo AB e o tipo O. Então, nós temos 4 tipos sanguíneos dentro do sistema ABO. Vamos imaginar que nas nossas hemácias, quem é do tipo A, nas suas hemácias, ela tem um certo tipo de aglutinogênio. Esse aglutinogênio, eu posso dar um nome para ele também, posso chamar ele de antígeno. Ou seja, vamos pensar que é o veneno que o meu sangue tem. O antígeno, então, é o veneno que eu tenho, que eu posso ofender outra pessoa, que eu posso causar a coagulação do sangue de outra pessoa. Então, vamos lá. Quem tem tipo sanguíneo A, tem esse tipo aqui de aglutinogênio nas suas hemácias. É uma proteína que ele carrega nas suas hemácias, que são essas bolinhas verdes que eu pus para representar. Quem tem o tipo sanguíneo B, ele tem um outro tipo de aglutinogênio, que são essas bolinhas roxinhas aqui, que eu coloquei só para representar, que é uma proteína, ok? Quem tem o tipo sanguíneo AB, ele tem os dois tipos de aglutinogênio. E lembrando, pessoal, que o tipo sanguíneo AB, ele é um caso de codominância. O que seria o codominância? Seria uma parte da genética em que os dois se manifestam ao mesmo tempo. É como se fosse uma empresa, o tipo A é um sócio, o tipo B é o outro sócio. E os dois, eles se manifestam de forma igualitária aqui nesse sistema sanguíneo, certo? Ó, tanto é que eu coloquei 3 bolinhas roxas, 3 verdes. Isso aqui, então, é o aglutinogênio do tipo sanguíneo AB. Quem tem tipo sanguíneo O, ele não tem aglutinogênio, ele não tem antígeno. Então, o tipo A, ele não tem nenhum veneno que possa agredir qualquer outro organismo. Por ele não ter nenhum antígeno, veneno, vamos entender dessa forma, eu posso chamar ele de doador universal. Isso, gente, analisando somente o sistema BO, sem analisar o sistema RH ainda, ok? Então, nós vamos chamar aqui dentro desse sistema BO que o tipo sanguíneo O, ele é considerado doador universal porque ele não possui antígeno ou aglutinogênio nas suas hemácias, os seus glóbulos vermelhos. Até aqui tranquilo? Vamos lá, então. O que seria a aglutinina? A glutinina, eu vou dar um nome para ela que vai facilitar o entendimento de vocês. Eu vou falar que a glutinina é o mesmo que anticorpos. Esse aqui fica na hemácia, correto? Hemácia. Fica lá na membrana da hemácia. Os anticorpos, eles já ficam no plasma sanguíneo. Plasma é a parte líquida, né, do nosso sangue, que transporta nutrientes, transporta excretas, hormônios. Então, os anticorpos, eles estão presentes no plasma, ok? Essa glutinina, se eu sou do tipo sanguíneo A, eu vou produzir uma glutinina anti-B. Eu não quero B no meu sangue, eu só quero A, certo?
Se eu quero, por exemplo, o meu sangue é do tipo B, então eu vou produzir uma aglutinina tipo anti-A. Eu não posso ter contato com esse sangue A, porque é diferente, certo? Então, quem é tipo A produz aglutinina anti-B. Quem é do tipo B produz aglutinina anti-A. Agora, uma parte muito interessante. O tipo sanguíneo AB, como que ele poderia produzir aglutininas contra o seu próprio sangue? Se ele produzir, por exemplo, aglutinina anti-B, ele vai destruir essa parte do sangue, da hemácia dele. Se ele produzir aglutinina anti-A, ele também vai destruir essa parte. Então, gente, o tipo sanguíneo AB, ele não possui aglutinina. Não possui. Ele não reage com outro tipo sanguíneo quando ele recebe nessa transfusão. Por ele não reagir durante essa transfusão, eu vou considerar ele como receptor universal. Lembrando que nós não estamos levando em consideração o fator RH, apenas o sistema ADO, ok? Então aqui, pessoal, nesse receptor universal, por que ele é considerado receptor universal? O tipo sanguíneo AB é um dos mais raros que existem no mundo, ok? Porque ele recebe de todos os tipos sanguíneos. Por quê? Porque ele não possui nenhum tipo de aglutinina, certo? Já o tipo O, olha só que interessante, o O ele é doador universal, porque ele não tem aglutinogênio, mas ao contrário disso, ele possui anti-A e anti-B. Então, se ele receber sangue anti-A, se ele receber sangue do tipo A, ele está produzindo anti-A, vai coagular. Se ele produz anti-B e ele recebe sangue B, ele também vai coagular. Ele pode receber sangue AB? Também não. Então, quer dizer, o tipo O, ele doa para todos os tipos sanguíneos porque ele não tem antígeno, mas ele só recebe de O. Por quê? Porque ele possui aglutinina anti-A e anti-B. Então, por esse motivo, apesar de ser doador universal, ele apenas recebe de O, do seu próprio tipo sanguíneo. Entendido aí, galera? Vamos fazer um esqueminha agora diferente? E aí, nós vamos trabalhar agora o fator RH. Olha só, quando eu falo do fator RH, o RH positivo significa que a pessoa tem esse antígeno na sua hemácia. Ele tem essa proteína presente no seu sangue. Genotipicamente falando, ele pode ser Rzão ou Rzinho, porque ele é um caso de dominância. Se eu tiver um sangue do tipo RH negativo, significa que ele não tem esse antígeno na sua hemácia, ele não possui essa proteína, certo? Então, por isso, RH negativo. Negativo vem da ausência dessa proteína. Eu vou chamar ele de Rzinho, certo? Esse fator RH, ele está presente principalmente, no caso dos sistemas sanguíneos humanos, tá? Então, toda vez que você vai fazer uma tipagem sanguínea, você vai ter A positivo, A negativo, O positivo, O negativo e assim por diante, certo? Então, vamos pensar aqui, ó, uma pessoa RH positiva, uma pessoa RH negativa. Quem é positivo pode até receber sangue de quem é negativo, mas quem é negativo não pode receber sangue de quem é positivo. Então, a doação ocorre só do negativo para o positivo. Por que, Aline? Vamos imaginar que eu não tenho essa proteína aqui no meu sangue. Eu não reconheço, o meu organismo não reconhece essa proteína, esse antígeno presente em quem é RH positivo. E aí eu recebo um sangue RH positivo e eu sou RH negativo. E aí? O meu organismo ele vai tentar destruir essas hemácias que eu estou recebendo porque ele vai considerar elas como fatores estranhos. E realmente são fatores estranhos, ok? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Vamos falar agora o genótipo dos tipos sanguíneos, porque eu não falei anteriormente. Olha só, então nós temos aqui o tipo sanguíneo A, o tipo B,
o tipo AB e o tipo O. Então, vamos lá falar sobre o genótipo de cada um deles. Lembra aquela relação dominante, excessivo? Lembra aquela relação importante vocês terem em mente? Homozigoto, heterozigoto? Então, aqui vamos lá. O tipo sanguíneo A, ele é um dominante e ele pode ser homozigoto ou ele pode ser heterozigoto. IA e Azinho. Homozigoto, heterozigoto. O tipo B também, mesma forma. Ele pode ser homozigoto, IB, ou ele pode ser heterozigoto. Nesse caso aqui, esse A domina o Izinho, o IB domina o Izinho. Estou falando aqui, nesses dois casos, de um caso de dominância completa, onde existe o dominante e o recessivo. Aqui, pessoal, no caso do tipo sanguíneo AB, nós temos um exemplo clássico de codominância, ou seja, os dois genes se manifestam simultaneamente. Não existe relação de dominante, dominado, dominância e recessividade, não. Aqui nós temos um caso de codominância onde os dois se expressam. E no caso do tipo sanguíneo O, nós temos então um recessivo, ok? Eu posso falar que o gene A e o B, eles dominam o gene Ozinho, o gene O, para representar o tipo sanguíneo O. Então, isso aqui é a parte que eu tenho de genótipo dos tipos sanguíneos. Genótipo, fenótipo, né? O tipo sanguíneo que então representa o fenótipo, ok? Correto? Vamos lá? Vamos imaginar, por exemplo, agora vamos misturar os tipos sanguíneos com o fator RH. Vou apagar, pessoal, para que não esteja ninguém copiando. Mas vamos lá. Vamos pôr, por exemplo, que uma mulher, ela é O negativo, ela casa-se com um homem AB positivo. Isso é bem clássico, né? Quem já foi meu aluno sabe que eu já fiz isso aqui. Isso aqui é a história da minha vida, né, gente? E aí eles têm uma filha aqui. Vamos primeiro colocar o genótipo de cada um deles. Olha só. Dessa mãe, que ela é do tipo O, ela é Izinho. O genótipo dela é esse. Se ela é RH negativo, o genótipo dela é Rzinho. Ok? Esse pai, ele é do tipo AB positivo, então ele pode ser IA e B. Pode não, ele é IA e B. Quando eu falo desse fator aqui, é muito interessante aqui, porque esse homem, ele é RH positivo, ele tem que ter um Rzão. Só que o outro pode ser Rzão ou Rzinho. Não tem como a gente saber. Como que nós vamos saber? Nós vamos analisar aqui o filho, a filha que nasceu. Essa filha que nasceu, no caso eu sou A positivo. Olha só que interessante. O que eu ganhei para ser A do meu pai? Eu ganhei do meu pai um IA. O que a minha mãe tinha para me dar? Só um Izinho. Iazinho. Eu saí com RH positivo, então eu tenho um Rzão. Esse Rzão eu ganhei de quem? Meu pai. Porque minha mãe só tem Rzinho para me dar. Então aqui, ó, saiu uma criança A, totalmente positivo, totalmente heterozigoto. Tanto para o sistema ABO quanto para o sistema RH. Certo? Olha só. Vocês têm aqui, então, um heredograma mostrando a mãe, o pai e a filha. Nesse caso aqui, gente, é interessante a gente destacar que quando a mãe é RH negativo e gera um filho RH positivo, nós teremos um caso clássico aqui de eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal, que ocorre principalmente no momento do nascimento dessa criança. Quando a criança nasce, existe uma mistura de sangue entre a mãe e o filho, e aí acontece da mãe reconhecer esse RH positivo do filho como algo estranho.
algo que ela tenha que destruir. Os seus anticorpos, eles entendem dessa forma. Eu preciso destruir esse sangue, porque eu não conheço ele tem uma coisa que eu não quero, que eu não tenho. E aí é quando a mãe, as próprias hemácias da mãe, atacam as hemácias do filho, e é o que a gente chama de tiriça, né, gente, comumente, né? Nossos avós, nossos bisavós sempre falavam na tal da tiriça. A maioria das crianças antigamente nasciam com tiriça. Ficava amarelinho. Por que ficava amarelinho? Por causa da destruição desses glóbulos vermelhos do feto, tá? E aí, geralmente, essa mãe toma uma injeção para quê? Para impedir essa reação imunológica contra o próprio filho. A eritroblastose fetal só ocorre em casos que a mãe é negativa e gera um filho positivo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, me chamem. Um beijo e até a próxima aula.